Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Profecia e presciência. Como é possível colocá-las à prova diante de perguntas sem respostas? Pense nisso. Quanto se deve à verdadeira previsão da forma de onda, nome que Muad'Dib dava à sua imagem e visão? E quanto se deve ao profeta que vai modelando o futuro para se encaixar na profecia? E quanto aos harmônicos inerentes ao ato profético? Será que o profeta vê o futuro? Ou será que enxerga uma linha de fraqueza, uma falha ou rachadura que ele possa partir com palavras ou decisões? Da mesma forma que um cortador de diamantes estilhaça sua pedra com o golpe de uma faca. Saudações, Framing! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. O início é sempre um momento delicado. E aqui, Daniel Horkenbach. E o que eu tenho para dizer hoje é que é muito interessante se ver como se plantam ideologias. Eita! Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 31º episódio e vamos analisar o 31º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast, com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. E uma boa noite a vocês. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha lendo o livro capa dura da editora Aleph, estamos na página 361. Mais um episódio e, obviamente, para essa análise ser completa, preciso dos meus convidados especiais. Essa missão no planeta deserto necessita de guerreiros. E Muad'Dib é quem convoca longa vida aos guerreiros. Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que ao ler esse capítulo, em que Lady Jéssica simula uma queda e dá uma cambalhota para imobilizar o inimigo, começou a praticar artes marciais no seu videogame. Ele, Hildon Capoeira. Aí lascou, porque nem videogame eu jogo. O do videogame que tem aqui em casa é da Bruna. É ela que joga videogame, ela que é a gamer do casal. E aí, galera, esse episódio a gente vai chamar ele de Voadeira. E para completar o nosso time, Hildon, temos ele, jornalista, fã incondicional desse universo de Duna criado por Frank Herbert. E fã de Rock Bar. Exatamente, um homem que não tem como ser uma pessoa desagradável, porque ele tem no nome dele Rock e Bar. Deu até Daniel Rock Então, Bar. pessoal, esse capítulo aí eu achei muito mais interessante a questão até da... Não só do combate, ali, daquela coisa sutil, né, do combate, e a coisa sutil, porque tem duas sutilezas aí, o combate nesse capítulo e
as entrelinhas ali que ficam até destacadas na edição da Aleph em itálico. As entrelinhas são muito boas nesse capítulo. Feitas devidas apresentações, preciso preparar algo especial. Sim! Ah, não, Pascoal. Sim! Eu já tô com meu café Olha aqui, Cheguei hein? só. atrasado. Já tô com meu café. Olha só, Ai, caralho. como eu sou uma Eu não pessoa consegui boa. nem comer, eu só consegui fazer. Nada de umidade frame, de homens suados das batalhas. Não quero isso, não por favor. merece. Não mais vai isso. ter Não café, quero isso. boa. Hoje nós Vamos vamos pitadas de partir para uma melange. questão mais Ok. mais sacra. Hoje o cafezinho vai ser consagrado, sacro. Eu fui para Hax e aí, obviamente, eu recolhi a umidade das velhas sacerdotisas saiadinas do deserto profundo. Sim, cara, Porra, é ouvinte, essa, Pascoal? aquelas velhinhas que já estão perto de passar. Ah, não, Pascoal. Não, agora eu lembrei. Vai, não, Estão pelo amor de pertinho de Deus, chegar homem. aonde o Jaihalude fique do lado delas. E elas lá, cara? cuspindo pouco a pouco as gotinhas para dar essa santidade. Mistura aí com Pelo a amor de melange. Deus, E o Pascoal. Hildon com certeza está salivando. Bora de cafezinho consagrado frame. Nossa, cara, pelo amor de Deus, Pascoal, faz isso não. Delícia! Mas vamos seguir Nossa adiante, Senhora. porque temos muita coisa para conversar sobre esse capítulo 31. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do 30º capítulo, que foi o episódio chamado A Epifania de Cain. Caralho, como tu é imundo. Breve recapitulação desse capítulo 30, grande Hildon, grande Daniel. A gente falou um pouquinho sobre o excerto inicial, que o Frank Herbert no excerto do capítulo 30, ele deu um spoiler de Messias de Duna, já do segundo livro, né? Que ele fala um pouco sobre como tudo o que o Muad'Dib fez virou um livro, né, chamado Pilares do Universo, né? Então a gente já sabe, no decorrer da leitura, pelos excertos anteriores, que Muad'Dib é Paul. Só que a gente não sabe o que é que o Paul vai fazer para merecer ser chamado de Muad'Dib, porque as pessoas vão ter tanta reverência para ele. E aqui eles falam que os Fremen, nessa época, tipo que tem sacerdote, virou uma religião institucionalizada, né, e está pregando a palavra de Muad'Dib. Então a gente meio que fica nessa expectativa do que vai acontecer mais na frente. Mas aqui o capítulo, Hildon e Daniel, foi de Liet Kynes, né? O capítulo que a gente viu a morte do planetólogo, desse personagem incrível. E mais uma vez também o Frank Herbert dá uma lição, né, sobre quem era esse personagem, qual era a intenção dele dessa morte, dessa forma, né? Porque o Liet Kynes foi lançado no deserto, sem traje estilador, pelos Harkonnen. Os Harkonnen descobriram que ele estava ajudando ao Paul Atreides, aos Atreides, eles não perdoaram, mesmo eles servindo ao Imperador, né? Eles não tiveram essa piedade, jogaram ele lá no deserto, e o Kynes está lá delirando e começa a ouvir a voz do pai dele, do Pardot Kynes, né? O primeiro ecologista que conseguiu incutir nos Fremen essa necessidade de uma mudança climática, né? Nesse planeta deserto. E aí, para me finalizar, e vocês, se quiserem complementar, o Frank Herbert, ele fala que, mais uma vez, ele desconstrói o herói, porque o Liet Kynes é muito legal, eu gosto muito desse personagem, mas é aquela história, ele coloca como um cara branco, ocidental, colonizador, que chegou no local e disse, cara, não tá legal não, vamos mudar. E aí, assim, não tem, nem pergunta se precisa mudar, ele tem um sonho dele, ele acha que as pessoas têm que evoluir, entre aspas, para chegar ao nível do que ele acha que seria o bom para todo mundo, né? Então, como a gente falou no último episódio, o inferno está cheio de boas intenções. Então, Frank Herbert faz essa simbologia, esse paralelo do Liet Kynes com
até mesmo a ciência ocidental, né, que quer sempre implantar até o controle de tudo, acha que pode dominar a natureza, e a gente simplesmente faz parte da natureza, né? A gente não consegue dominá-la. E aí, grande Hildo e grande Daniel, querem complementar alguma coisa? Eu acho que tem uma coisa interessante nesse capítulo do Kynes, que é como ele fala, vai conversar com o capítulo que a gente vai falar nesse episódio, que é justamente o fato de que ele incute no pensamento, o pai dele, né, e ele, eles incutem no pensamento Fremen a ideia de que é um castigo religioso se não cumprir essas metas da ecologia, né, essas metas científicas dele. Então ele já leva para essa coisa meio que ideológica, meio, né, da religião, meio que né, um castigo. Ele cita esse termo, né, castigo religioso lá no meio, né? Eles deverão cumprir essas tarefas, né, como se fosse, né, e quem descumprir, né, uma coisa assim, com um castigo religioso. Então eu já vejo essa relação ali de plantar uma ideia de que aquilo é uma tarefa sagrada, né? Que é uma coisa que a gente vai ver no capítulo que a gente vai discutir hoje. Não, né? E só pra falar, alguém pode estar ouvindo e dizer assim, cara, vocês estão destruindo os heróis, toda vida quando tem um cara legal, vocês vão... Não, cara, o Frank Herbert faz isso. O Frank Herbert faz isso, exatamente. E assim, e de qualquer maneira, não é algo que vai fazer com que você desgoste do personagem. Por exemplo, o meu personagem preferido é o Duque Leto. O Duque Leto é um cara colonizador, mesmo sendo um cara super legal, né, no livro de Duna ali, o código A3 e tudo mais, mas ele é o cara da elite, da nobreza, né? Então assim, não impede de você curtir os personagens. O ouvinte que tá pegando o livro até agora, até aqui, não teve interesse, talvez ele já tenha percebido uma coisa, que Duna não é um livro sobre maniqueísmos, né? Ele quer desconstruir, ele já é decolonial antes disso ser moda, ele desconstrói gênero antes disso também vir a ser uma tendência, né? Desconstrói várias coisas, né? Vários elementos. Ele joga o machismo na sua cara, ele joga o colonialismo na sua cara, ele joga o maniqueísmo que às vezes a gente tende a imprimir na sua cara, e aí você tem que fazer essas leituras, tipo, ó, esse aqui é um personagem, sei lá, colonialista, esse aqui é um personagem, por exemplo, o próprio Kynes, se a gente for ver como a saga como um todo, né? Ele tá cometendo uma heresia também, porque ele tá destruindo uma ecologia fixada, né? O leitor que completar a saga vai perceber lá no começo que o Duna é uma homenagem, né? O primeiro livro tá lá, é dedicado a todos os ecologistas das terras áridas, as pessoas que tentam, né, entender esses ecossistemas. Então, assim, não é um livro sobre maniqueísmo, ou bem ou mal, ou coisas assim, né? Ele é muito mais... Finalizada a nossa recapitulação, precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna. Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Rio do Grande Daniel, vamos aqui Notícias do Império e notícias sensacionais para quem é fã, para quem está ansioso para ver Duna Parte 2 no cinema. Opa, novidade, hein, Pascoal? Nós temos uma nova data. Não se preocupe, não foi adiamento. Não. Respirem. Duna respirem, né? Não comecem a ter síndrome de pânico. Não. Na realidade, o filme foi antecipado. A data do filme era 15 de março e aí foi antecipada para 1º de março de 2024. Você vai acabar de sair do carnaval de Salvador e de Pernambuco e você já vai direto para o cinema, é tudo pintado ainda, com tudo de carnaval, para assistir. Vai ser o nosso carnaval. Vai ser o nosso carnaval. Vai ser bom demais. O nosso carnaval. Todo mundo ansioso para ver como é que vai ser essa finalização da saga por Denis Villeneuve. E com certeza nós teremos uma terceira
parte desse filme para completar a trilogia de Paul Atreides. Tenho total confiança que o Denis Villeneuve vai conseguir. E vamos conseguir também muitas indicações para o Oscar, com certeza. Estou muito Vai arrastar otimista. muita coisa, certeza. Vai arrastar muita coisa. Então, essa é uma ótima notícia para todos nós que somos fãs desse universo incrível. Olha só, grande Hiro, vamos aqui só falar rapidinho do Spotify, tá? E, galera, toda vida que a gente publica no Spotify, obviamente a gente publica em várias outras plataformas, tá? Tem Deezer, tem Amazon, tem Google Podcast, tem Apple Podcast, né? Então todos esses estão aí. E lá, quem acompanha a gente pelo Spotify, que é a grande maioria, quase 70%, vocês lá podem interagir com a gente, mandar alguma mensagem. Nós recebemos 2 mensagens do episódio 30, do episódio anterior. Olha A aí, Epifania de Caines. O Gabriel Justino falou o seguinte: a reflexão que Frank fez nesse capítulo é sem igual. Como a política, a ecologia e religião estão intrínsecos em nosso desenvolvimento como humanidade e como seres vivos no grande sistema que é a vida. Olha aí, bonita reflexão do Gabriel Justino. Parabéns, E Gabriel. aí, a gente tem, eu estava até falando para vocês, que a nossa página no Spotify, né, o nosso podcast, ele tá com a interação tão interessante nas estatísticas que a gente, hoje em dia, tem 95% dos nossos ouvintes ali pelo Brasil. Temos 2% deles dos Estados Unidos, né? Muito interessante, e 1% de Portugal. E essa mensagem aqui foi exatamente da nossa colega de Portugal. E aí a nossa amiga Ariadne. Olha aí. Olá, amigos do DunaCast. Estava com saudades de vocês e dessa obra incrível. Não sumam mais, por favor. Um abraço da sua ouvinte de Portugal. Portugal. Cara, muito legal saber que tem essa interação. A gente deu uma sumidinha de uma semana, mas já estamos de volta. Foi só 2 semanas seguidas, né, de episódio. Olha aí. Estamos aqui firme e forte. Vamos continuar. Inclusive, né, Pascoal, tem como também ajudar a gente a manter esse projeto vivo, né, semanalmente, né, Pascoal? Como é, Pascoal? Você tem inclusive, mandar um alô aos nossos queridos do grupo do WhatsApp. Como o Pascoal gosta sempre de dizer, né, é o único grupo do que eu faço parte, porque eu sou um pouco avesso a grupos, mas eu gosto muito lá de conversar com a galera, trocar ideia, mandar foto e vídeo, eu bebo. Inclusive, eu mando bastante. Vocês precisam ver o proibidão do DunaCast. Mas eu também mando vídeos malhando também. Malhando, tá? Depois da ressaca ele tá lá malhando, mas ele tá lá mostrando. Mas olha só, você pode apoiar a gente de várias maneiras. A primeira maneira é no Catarse. Você vai lá no Catarse, coloca DunaCast, Catarse, a gente tem os links, todos vão estar aí no episódio, e você pode apoiar a gente de qualquer valor que você quiser, de R$5, R$10, R$20, R$30, e cada um desses apoios você tem benefícios, né? E a partir de R$10 você faz parte desse grupo exclusivo do WhatsApp, e outros você pode até participar aqui com a gente do Notícias do Império, nesse quadro aqui, né? A partir de R$50 você participa aqui do nosso quadro. Então eu quero agradecer primeiro aos nossos colegas que apoiam no Catarse: Rafael de Campos Crivellaro, Antônio Chaves Sampaio Filho, Júlia Mela Messen, nossa grande Júlia ecologista, Abração. Hudson Pacheco Pinheiro, Fernando Sarmento, Catherine Flack, Rogério Arcioli e Hildon. Opa! Hildon. Pode ser dessa forma, né, Pascoal? E se não quiser no Catarse, o que é que faz? Quer dizer, Pascoal, que aceitas Pix? Aceitas Pix? Aceitas Pix? Olha o cara olha só, botando aí pra você. E você pode migrar também, não tem problema. De um ou de outro a gente aceita. O Pix é até melhor, porque a gente recebe o valor integral. Sim. E aí, inclusive, Exatamente. o Wellington Cedrão Vital migrou. Ele saiu lá do Catarse e está agora no Pix. O Wellington Cedrão Vital, muito obrigado pelo Pix Wellington. desse mês. E também o Gabriel Coimbra de Oliveira da Silva também está apoiando a gente no Pix. É muito importante para a gente ter esse programa semanal.
e, obviamente, pagar aqui o trabalho de excelente qualidade do nosso navegador para poder a gente continuar nesse nível. Não, Júlio? Você se garante. Fico feliz. E, Pascoal, qual é a chave Pix, rapaz? Pra quem quiser, se eu tô aqui parado, quero mandar aqui um Pix pra vocês, porque eu gosto muito do trabalho de vocês. Qual é a chave, Pascoal? O dedinho está nervoso para abrir o aplicativo Pix. É só você colocar dunacast@gmail.com. E aí a felicidade Segue o Pix! Segue o Pix! Mas olha só, vamos passar então para o nosso quadro também, dentro do Notícias do Império, de Pitadas de Melange. Essa semana eu não vou, já foi 2 vezes seguidas, eu tenho que me controlar, eu fico viciado, né? Então tem que ter uma coisa mais calma. Mas é bom, Pascoal, é bom. Depois daquela musiquinha do episódio 30 que o Hildo colocou lá, nas plantinhas que ele tem, a gente fica leve. Muito bom. Mas vamos começar a nossa pitada de melange com o nosso convidado, Daniel Rockenbach. E olha que ele foi para uma feira aí, ele vai falar, e lá teve várias opções. Não sei se a dica dele vai vir desses livros ou quadrinhos que ele comprou por lá. Por favor, grande. Pois é, a minha dica vem dessa viagem para São Paulo, mas não necessariamente da festa do livro lá da USP. Mas eu vou falar um pouquinho sobre dela porque a firma tava lá, né? A Aleph. Aê, rapaz. E eu aproveitei para comprar os livros novos da editora nessa nova fase e eu vou dizer para vocês um negócio, tá? Coisa fina, tá muito bonito mesmo. O projeto gráfico tá mais... para quem falava, né, que a Aleph às vezes ficava naquela de fazer uma capa mole, uma capa cartonada para atingir um público e ficava ali a pouco de fazer uma coisa mais, né, interessante, capa dura, dar um acabamento melhor, né, já que a diferença de preço também acaba não sendo tão grande assim, né, o pessoal vai ficar muito feliz, porque olha, eu comprei o Novo, Irmãos da Revolução, Filhos da Esperança, o Língua Nativa. Comprei o Hyperion também, já dei de presente para um amigo lá que estava lá, que fazia tempo que eu não vi, que eu sabia que queria ler Hyperion também, mas não sem antes dar uma folheada. E olha, todos eles estão com um acabamento maravilhoso, o tratamento gráfico, o tratamento editorial, achei muito bacana a proposta de você colocar o nome do livro, o autor e o ano que esse livro saiu lá na lombada já, para deixar claro que... Tô curtindo essa identidade visual deles, cara, tá muito bonito. O projeto lá da Giovanna Cianelli tá bem legal. Isso de colocar o ano do livro também é interessante, porque ao mesmo tempo que eles continuam com essa ideia de trazer os clássicos da ficção científica para, né, eles agora estão ampliando esse público, mas ao mesmo tempo também estão pontuando, ó, tipo, Língua Nativa de 84, o livro da Suzette Haden Elding. E é um livro assim que é muito interessante e por muito tempo ficou na promessa de ser publicado no Brasil, né? E assim, eu só ouvia falar, eu mesmo na edição estrangeira nunca tinha lido, né? Filhos da Esperança, por exemplo, é mais conhecido pelo filme, mas é um livro de 1992, né? E esse é um livro assim que também, né, tá ali nesse meio dessa coleção. E eu achei bem legal isso, de pontuar o ano, pontuar, né, tipo, a nova logo da editora. É a primeira vez que eles estão trazendo Filho da Esperança? Porque eu realmente eu conheço, eu não conhecia o livro, de 1992. Cara. Tem muita curiosidade. Então, assim, são livros legais, são um tratamento bem legal. Irmãs da Revolução, por exemplo, é uma coleção de autoras, né, de contos ali, de histórias ali, organizado pelo Jeff e pela Anne Vandermeer. E para quem esperava mais mulheres na ficção científica e uma coisa mais diversificada, não só a Ursula Le Guin, né, que é uma grande referência, mas também não é só ela, né? A gente estava vendo nos últimos anos assim uma coisa de publicar, mas não variar tanto esses nomes, e agora eles estão vindo, né? Tem a trilogia da Ancilar lá, da Anne Leck também, que ficou bem legal. Tem um box para quem quiser, né, ir direto no box, já vem com os 3 livros, antes só tinha saído Justiça Ancilar, né? E eu acho assim, a fase nova tá muito boa. O box, por exemplo, do Asimov, né, que saiu o Homem Bicentenário e o Cair da Noite, ficou bem legal também, capa dura. Esse eu tô muito afim de pegar, cara. Então, e aí eu acho assim, que é uma nova linha bem mais interessante. Tá um pouco mais caro, mas ao mesmo tempo também tá atendendo aquela demanda do público, que era sair do Arthur Clarke, do Philip K. Dick, do Asimov. Não que eles não vão publicar, porque lá também estava o livro novo do Philip K. Dick, né? O Olho no Céu, que ainda não tinha saído no Brasil, né? Que é um livro, assim, para quem tem alguma dúvida, aquela música do Alan Parsons Project lá, Eye in the Sky, tem relação, tá? Então, assim, eles não vão abrir mão desses autores, mas ao mesmo tempo também vão dar uma diversificada. Então, eu achei bem legal esse projeto.
E claro, a festa do livro da USP é pra isso, né? 50% pra mais de desconto. Tem gente que vai lá uma vez no ano, Aí é bom demais, leva né, uma cara? mala pra lá, vai uma vez no ano, já se prepara pra festa e completa as coleções, né? Eu acho que só ali nessa brincadeira, num dia só, eu tinha calculado, tinha passado os R$1.000 já. Então, assim, é pra Caramba. você completar. Correndo. E pegou coisa pra caramba, né? Voltei com 30 quilos, tive que comprar outra mala. Tive que comprar mais bagagem no voo, comprar outra mala. Mas enfim, a minha dica do Pitadas de Melange, cara, é uma dica assim que tem relação com o Duna, uma relação interessante, agora principalmente com o último filme, né? Que o Villeneuve usou uma música, né, do Pink Floyd no trailer, né? E é uma música que tem muito a ver com Duna, e até onde eu sei, a gente vê mais essa relação com a Alan Parsons Project, né? Que eles gostam muito de ficção científica, mas o cara do áudio, que trabalhava na produção do áudio do Pink Floyd, é o cara do Alan Parsons Project. Então todos eles meio que têm uma relação com o Duna. Inclusive o próprio Pink Floyd faria a trilha, parte da trilha do filme do Jodorowsky, né? Então, assim, nós temos aí uma relação muito interessante, né? E eu fui ver o show do Roger Waters. Ah, cara. E pra quem não pode, ou não tem como ver mais, né? Porque foi a última turnê, esse último show, ele tem... Ele tá gravado, ele foi lançado nas plataformas digitais. Se você quiser assistir, mesmo que você não possa ir no show presencial, né? Ele tem lá o Us and Them. E essa turnê agora, This Is Not a Drill, ele só acrescentou algumas referências ali pra dar como uma despedida, mas é basicamente a mesma turnê do Us and Them. E é uma turnê muito bacana, porque ela faz, além da referência histórica do trabalho do Roger Waters em Pink Floyd, ela também faz uma série, deixa uma série de recados, mensagens mesmo das próprias crenças do Roger, né? Entre elas, parar o genocídio. Ele falou muito sobre a questão palestina agora, né, nesse show dele. E assim, foi um dos melhores shows que eu já vi, né? Assim, Pô, se eu tivesse que elencar, o melhor conceito que eu já vi. Misturou política com música, cara, que absurdo. Pois é, já no começo do show ele já dá esse recado. É muito bom aquele início, cara. Tá rolando aí, inclusive, vou botar aí o trecho aí, é muito bom. Please take your seats. The show is about to begin. Before it does, 2 public announcements. Firstly, out of consideration for your fellow patrons, please turn off your cell phones. And secondly, if you're one of those, I love Pink Floyd, but I can't stand Roger's politics, people, you might do well to fuck off. Tem um disclaimer lá, esse disclaimer é muito bom. Ele fala pra você 2 coisas: desligar os celulares, e se você acha que Roger Waters não deveria misturar música com política, sai daqui e vai pro bar. Fuck off e vai pro bar, né? Cara, esse início do show foi a versão do Roger Waters pro áudio fantástico do Caetano, dizendo assim, não, que loucura, cara, como você é burro. Mas assim, é um baita show, eu recomendo, podem assistir, assim, ele tá acessível, eu acho que é um valor acessível, eu tenho visto ele por R$19 nas plataformas digitais. Tem ele, tem o The Wall, o show de 40 anos, que também é do Roger Waters, que ele também faz um make-doc, aí é um documentário com o show, né, que é bem interessante também, mas acho que esse Us and Them, o show amarra muito bem essa carreira dele, e assim, ele basicamente tem um trecho no final que é muito bonito, que ele fecha com Echoes, e com um efeito, assim, lembrando do Dark Side of the Moon, e aí, assim, pra quem lembra do trailer de Duna, né, do filme do Villeneuve, do primeiro filme, tocou essa música, e aí você tem todas essas conexões com a história, né, do Duna. Mais uma dica é bem interessante. Importante aqui no Pitada de Melange. E vamos para ele, Hildon Oliver, que só tem uma hoje. Vamos lá, Hildon. Cara, só uma, mas eu vou dar uma roubadinha no jogo, porque a minha indicação, cara, hoje é um quadrinho velho. Foi publicado, acho que lá fora em 2004, e aqui no Brasil foi publicado pela primeira vez em 2010, certo? Inclusive pela Quadrinhos na CIA, né? Que é o selo editorial da Companhia das Letras, né? Que publica a parte de quadrinhos e tal. E, cara, eu tô falando de Scott Pilgrim contra o Mundo, né? Que saiu em 3 volumes.
Mas por que eu tô falando do quadrinho? Porque eu quero falar pra vocês da série que estreou na Netflix. Ainda faltam 2 episódios pra eu finalizar, mas assim, é muito legal, porque o quadrinho, né, que é escrito pelo Brian O'Malley, escrito e ilustrado, né, pelo Brian O'Malley, e ele participa também da parte de roteiros dessa nova série. Aí engraçado, eu tava assistindo até com o Bruno, e a gente olhando assim, me chamou, então umas coisas diferentes, né, eu não sabia que eles iam modificar tanto. E é muito legal que eu vi até depois, eu fui até atrás de uma entrevista dele, né? Ele disse que, pô, cara, eu escrevi isso tem muito tempo, e realmente tem 20 anos, né? E provavelmente bem antes, né? Porque ele trabalhou, deve ter trabalhado em cima disso muitos anos antes. E ele queria meio que trazer uma nova versão, né? Aí com esse conceito tanto de multiverso que tem hoje em dia. Tanto na série, não é um spoiler, acontece logo no início. O Scott, ele na verdade, né? Ele é sequestrado logo na primeira luta dele. E o mais legal da série, cara, é que o Edgar Wright, que é quem dirige o filme, né? Quem dirige o filme, dirige, roteiriza, junto com o O'Malley também. Filme de 2010. Ele volta e dirige a série e traz todo o elenco, né, do filme, cara, pra fazer as vozes. Então, o Michael Cera faz o Scott Pilgrim, a Mary Elizabeth, né, faz a Ramona Flowers. A gente tem participações do Chris Evans, da Anna Kendrick, né? A própria Brie Larson, né, que ela é a Ivy Adams. Então, cara, muito legal a gente revisitar esse universo na série de TV da Netflix, que estreou agora, acho que não tem nem uma semana, foi sexta-feira passada, né, que aqui ficou como Scott Pilgrim Takes Off. Né, que estreou na Netflix, dirigido por Brian O'Malley, né, criado por Brian O'Malley, no caso, dirigido pelo Edgar Wright. Então, essas são as medicações de hoje. O Scott Pilgrim Takes Muito Off bom. E o quadrinho e o filme de 2010 também. Então vai ser um combo do Scott Pilgrim. O bom é saber que quem assistiu ou leu vai ver uma coisa nova, né? É muito legal isso, cara. É uma nova experiência. História, né? Não, é uma nova experiência, tanto que foi muito engraçado, porque eu li o quadrinho tem muito tempo. E, porra, o filme é de 2010, né, também, bicho. Eu vi ele uma vez no cinema. É um filme que eu adorei, mas eu não revisitei ele. É muito... Cara, nunca revisitei, e eu lembrei que eu não revisitei porque eu vi numa dessas lojas online de vinil, os caras anunciaram o vinil do Scott Pilgrim, e ele é lindíssimo, cara, porque a trilha sonora do Scott Pilgrim é muito foda. E o anime, né, que acho que foi em 8 episódios que eles disponibilizaram na Netflix, ele é impecável nesse sentido, cara. A abertura é fantástica. É a primeira temporada, Tem temporada? Cara, aí vai ser uma surpresa, porque eu tô no 6º episódio ainda, então provavelmente vão fazer umas 3 temporadas ou até mais, mas tá lá como primeira temporada. Então, mais uma dica aqui do nosso Hildon Oliver. Trouxe 3 em cara, uma. mas tudo faz parte. Isso aí não tem como. Tudo faz parte. Vamos então para a análise do capítulo 31, chamado Os Fremen. Grande Hildon, grande Daniel, vamos para o capítulo 31, capítulo grande, né? Sim, eu fui lendo aqui, ele é grande, mas ao mesmo tempo vão acontecendo tantas coisas interessantes e, por incrível que pareça, mais uma vez, mais um capítulo de ameaças e mortes para Paul e Jessica, mas é um capítulo que eu me divirto muito, eu rio muito. Depois eu vou falar por quê, porque aqui a gente tem o verdadeiro xingamento frame. Como é que um frame xinga o outro? Né? É muito, muito legal. Vou depois dizer aqui algumas das frases mais do Stilgar, né? Algumas frases mais engraçadas do Stilgar nesse capítulo. Mas, para podermos falarmos desse capítulo, que ele vai falar um pouco sobre Paul e Jessica encontrando pela primeira vez, que eles estavam procurando, os Fremen, e eles encontram a tropa Fremen, liderada por Stilgar, que nós já vimos que ele apareceu lá para o Duque, ofereceu a umidade, né? Deu uma cusparadazinha pro Duque em sinal de respeito. E aqui ele tá com seus outros colegas Fremen,
e eles precisam tomar decisão, né? A ideia deles seria pegar o Paul para acolher na tribo e matar a mãe, Lady Jessica, que já era mais velha, segundo eles, e não iria aprender de forma rápida as coisas necessárias para a sobrevivência no deserto profundo. Vamos desovar logo essa daqui. Vamos desová-la, tirar a água dela, né? Botar a água dela lá para fazer um cafezinho frame gostoso pro Hildon com a água da Lady Jessica. Isso aí tu tomava, né? Esse tu tomava, né? Esse cafezinho frame. Da Reverenda Madre, as velhinhas tu não quer. Mas da Jéssica tu quer a água delas. Mas olha só, a gente vai começar falando, claro, o excerto inicial, né? E esse excerto é muito interessante, a gente vai discutir um pouco isso, Hildon e Daniel. Porque ele fala uma diferença entre profecia e presciência, né? Qual é a diferença da profecia e da presciência? Né? E aí ele fala, pense nisto, quando se deve à verdadeira previsão da forma da onda e quanto se deve ao profeta que vai modelando o futuro para se encaixar na profecia. Meio que ele fala uma questão interessante para ser colocada aqui. Na realidade, né, quando você prevê o futuro, você começa a se encaixar, você cria um futuro particular seu, porque você começou a ver alguma coisa e você vai seguindo aquilo ali e vai acontecer exatamente aquilo, porque já estava previsto, ou porque você começa a mudar algumas coisas e aquilo vai acontecendo, porque você já viu, né? Então isso é um pouco do que é colocado nesse capítulo, e lembra muito, Daniel e Hildon, Matrix. Para quem assistiu Matrix, quando o Neo, ele, desde o início, é muito interessante esse paralelo do Neo, realmente o Neo, a Matrix se inspira em Duna, porque desde o início o Neo é colocado como o prometido, o escolhido, número 1, né? Ele não acredita nisso, né? Ele não acredita que ele é esse escolhido. E todos os outros que estão ao seu redor acham que ele é o escolhido. Então ele vai ser levado no primeiro filme Matrix pro oráculo, né? Que seria esse ser que iria decretar, não, você é o escolhido, continue o seu caminho. E quando ele chega para falar com o oráculo, a gente chega lá, é meio que ele fica um pouco espantado, porque é uma mulher cozinhando e não era o que ele estava esperando. E quando ele chega, tem uma plaquinha, conhece a ti mesmo, e ela fala assim para ele, não se preocupe com isso. Aí ele, com o quê? Aí quando ele se vira, ele quebra um vaso, né? E aí ele, como é que você sabe, né? Aí ela pergunta, se eu não tivesse dito, né? Isso iria acontecer realmente, né? Meio que, e aí ela fala, ó, você tem tudo para ser o escolhido, mas se você não acreditar, não adianta, então você não é o escolhido. E na realidade, ela fala o que ele precisava ouvir para poder, mais na frente, ele realmente assumir esse manto de alguém especial. E é nessa questão, né? Ele não acredita, enquanto ele não acreditar, enquanto ele não ver isso pro seu futuro, não adianta, né? Não adianta dizer que ele vai ser alguém especial. Então é mais ou menos isso que a gente encontra aqui, né? Vocês querem complementar alguma coisa? Então, Pascoal, o excerto desse capítulo eu acho ele muito interessante mesmo, porque tem várias analogias possíveis, várias leituras possíveis, né? Isso que você falou aí de Matrix, essa coisa de você poder, né, sentir, perceber esses... eu acho que é interessante justamente porque você tem aí, estabelece aí uma relação, né, entre o que é realmente profecia, né, o que é realmente presciência, o que é realmente são essas coisas, né, porque a gente tem todo um contexto em Duna, né, que as Bene Gesserit já estavam ali, né, já plantaram uma verdade, né, assim como os jesuítas quando vieram, né, para a América do Sul, para as Américas, né, tentar colonizar aqui o povo, o indígena, né, o povo daqui, né? Então, assim, né? Você... o povo originário, desculpa, fugiu de novo a palavra. Quando eles tentaram colonizar os povos originários, né? Eles tentaram via, né, uma educação católica, né? Tentaram passar uma fé, né? E aí educaram conforme um preceito religioso, uma questão de, né? E é interessante ver como as Bene Gesserit, e esse capítulo é todo cheio disso, né? Tipo, a Aleph até na edição dela colocou, né, tudo em itálico, vários trechos em itálico, né? Que é as reflexões da Jéssica sobre isso, né? Sobre essa coisa de você plantar uma ideia, né? Cultivar uma ideia e ao mesmo tempo, né? E aí você tem isso também de o quanto o profeta molda
as coisas, os acontecimentos para também parecer dentro de um contexto profético, né? Então isso é muito interessante. Eu acho que é aí que se plantam as ideologias. Por isso que lá no começo eu até falei, né, a gente vai se ver como se constroem ideologias, né? Como se constroem crenças, né? Isso está arraigado na mente dos Fremen. E até no capítulo anterior, o Kynes, tanto o pai quanto o filho, tinham isso né? Isso é um dever quase religioso, tem que ser um dever religioso para eles. A ecologia do planeta. Eu acho legal quando ele fala que a profecia ela é moldada como uma onda, né? E aí isso me faz lembrar, tipo assim, um surfista, né? O surfista é o profeta, ele tá esperando lá a melhor onda para se aventurar, ele vai escolher o que ele acha a melhor onda, né? Que ele viu, mas ela pode ser visualmente linda, mas pode ser horrível para surfar ou o contrário, né? Vai depender, quando ele começar, não tem mais como voltar. Aquele caminho que ele tá seguindo, ele não tem como dar atrás. Né? Então, e ela ainda pode ser extremamente perigosa, né? Não só simplesmente não dar uma boa onda para surf, não dar uma boa manobra. Ela pode ser extremamente perigosa, ela pode ser um caminho sem volta, né? Ele vai sendo levado, pode prever, né? Que vai acontecer uma coisa sensacional. Pode ser uma morte espetacular, como épica, né? No caso, uma onda gigante, uma onda gigante, igual vai ser espetacular. A profecia tá aí, né? Isso. A previsão, né? Tá também a profecia, no caso a presciência, tem a questão, além dessa onda que ele escolhe para surfar, pode acontecer também que as turbulências, as convulsões sociais, são as turbulências coletivas, que aí no caso é uma onda, tipo um tsunami que vem. Assim, aí você não tem nem como surfar ou escolher. Tá vindo aquilo ali, você vai ser arrastado por aquilo ali e não tem como sobreviver. Então, em Duna, a gente vai ver muito isso. Não é somente o que eu vejo no futuro e a partir dali eu faço a minha escolha. Quando eu faço a minha escolha, vai delimitar outras, porque vai deixar de lado outras. Então, cada vez mais vai ficando uma estradinha mais estreita com relação às minhas visões. Mas nessa estradinha que eu tô, eu posso me deparar com uma convulsão social, né? Com uma turbulência coletiva que vai atropelar esse meu caminho, né? E eu vou ser levado por essa turbulência. Então, Duna tem muito disso, de você escolher esse caminho, mas ele pode ser mudado de uma hora para outra com algo muito maior, né? Que é a questão do Herbert falar. Aí a metáfora do surfista é interessante, porque o surfista tem a habilidade de escolher a melhor onda, né? A profecia, ela tá ali esperando, ele esperando a melhor onda. Então, você já tem uma ideia de que pode acontecer uma coisa muito boa ou muito ruim, tem, né, 50-50, só que como ele tem a habilidade, provavelmente ele vai fazer uma grande onda. Então, assim, eu vejo que o Poe, ele tem talentos formidáveis, né, e ele já está inserido dentro de um ambiente em que ele já é visto como algo diferente. Então é só ele surfar essa onda, é só ele chegar lá e corresponder, é só ele mostrar o quanto ele é formidável. A mãe dele já mostra nesse capítulo o quanto ela é formidável, e aí ele já passa um recado, assim, vocês não estão lidando com pessoas normais. E aí, tudo que já foi plantado ali, já tá, né? E aí já vai virando uma coisa maior, né? Essa estrada da presciência. É ideologia, exato, né? Que ele vai utilizar. Agora, é interessante também falar que mesmo nessa presciência do Poe, ele tá tendo os vislumbres, né? Ele não tá ainda tendo um controle total, ele tá sendo saturado de especiaria ali no deserto. E aí, vez ou outra, ele tem uns flashbacks, né? Vai acontecendo, eu vejo isso aqui eu não tinha visto, isso aqui eu ia encontrar essa pessoa aqui, mas não era dessa forma. Então, ele começa a ter esses feedbacks. E aí a gente tem que lembrar, mais uma vez, a gente às vezes tende a esquecer isso, que as escolhas do Poe e da Jéssica agora, elas são escolhas imediatas para a sobrevivência baseadas na vingança. Então, quando eu tô aí, eu tenho um menino de 15 anos, né? O Paul tem 15 anos e tem a Jéssica, ele não tem uma experiência, uma vivência maior das coisas para ele poder ser, não vou fazer dessa forma, não, eu sou mais maduro, eu vou... Isso. Não tem essa maturidade, né? A visão do Paul, as escolhas do Paul agora, qual é o grande problema para ele, que a gente vai ver isso mais na frente? É porque as decisões que ele tomar agora pode ser que, igual o surfista, se ele pegar essa onda agora, pode ser, ele não vai conseguir voltar anteriormente. E essas decisões são de um jovem de 15 anos com raiva e querendo vingança. Então,
isso pode levá-lo para E são decisões que você nunca pode tomar com raiva, né, cara? Ir buscando isso. Às vezes você vai ter que buscar justamente esse pensamento mais lógico, mais frio, né? O termo, né, quando se fala a vingança é um prato que se come frio, cara, mas é muito difícil você levar isso em consideração, ainda mais você sendo um jovem tempestivo, cheio de necessidades, cheio dessa vingança dentro do seu coração. Complicado pra Paul, né? Mas aí a gente tem um momento que a gente pode lembrar aquilo que o Duke falava, né? O Pascoal gosta tanto do Duke Leto, e aí vem aqueles momentos do Duke que ele brilha, né? Que é quando ele falava, né? O adormecido deve despertar, aquela coisa toda de falar que ele tem que ter o controle do deserto, né? Que é a Hacks o controle do deserto que vai fazer a diferença. Então, assim, é aí que ele vai amadurecer, né? E aí a gente inicia o capítulo saindo aqui do excerto, que é um excerto interessante, né? Porque ele fala exatamente isso, que às vezes o profeta ele vê uma linha de fraqueza e entra ali, né? Só que ele pode destruir tudo, ele pode cortar um diamante, estilhaçar um diamante, né? Bom, pode fazer tudo a partir daquilo ali, que é o que a gente está falando. Mas aí, Hildo e Daniel, no último momento que a gente tinha visto... Peraí. 1, 2, 3. Naquele último capítulo que Paul estava querendo encontrar os Fremen e aparece, né, aquela voz do Stilgar falando que muitos aventureiros se arrependem de encontrar os Fremen. E nesse capítulo a gente já começa com morte, né? Que começa com um dos homens de Stilgar gritando: pegue a água deles. E Paul resistiu ao medo, né? E Jéssica também estava vendo ali, né? Perto de Paul, os dois estavam na tranquilidade. E aí, de uma hora para outra, chega vários Fremen, uma tropa inteira, né? Que o Paul pensou, porque o Paul pensou, não, deve ser uma ou duas pessoas. Mas aí, quando ele percebeu que era uma tropa inteira, então meio que bateu o desespero, né? Será que vai acontecer com a gente? A gente tá encontrando o desconhecido, pessoas que têm tipos de cultura diferente. E aqui nesse capítulo, vou passar para vocês, mais do que nunca, são muitos termos novos, muitas questões muçulmanas, né? De termos muçulmanos, da questão da religiosidade muçulmana. E aqui a gente começa a ser apresentado, e por incrível que pareça, eu tive que ir lá para trás. Muitas palavrinhas aqui para poder complementar a ideia do que eles estavam falando. Então, Frank Herbert está dizendo assim, cara, esquece tudo que eu escrevi antes da página 280 e pouco, e agora começa a aprender essa nova cultura aqui, que é a cultura Fremen. E eu acho isso fantástico, é muito rico isso. Então, a questão eu acho interessante nesse trecho todo ali as discussões, né, que eles têm entre eles, os pontos ali, né, eu vou partir pra ironia aqui, que agora é uma parte mais engraçada no livro, né, que é quando eles começam os xingamentos, cara. Ali a gente tem um bom vislumbre ali de como é que eles não são tão, né? Porque é até interessante tu falar isso, e aí quando a Jéssica ela tenta usar a voz, né, nesse momento, né? Porque assim, ela tenta usar a voz para intimidá-los, né? E aí ela fala assim, era urgente responder, mas ela não tinha ouvido o homem, né? E aí ela fala não assim, tinha sacado a voz dele, né? Mas ela fala, quem nos surpreende feito criminosos no meio da noite? Naquela porra da Lady Jéssica, né? Porque assim, eles estão ali acuados para possivelmente poderiam ser mortos, né? E aí, mais uma vez, a gente vem aquela questão de você julgar uma cultura por como se eles fossem os selvagens, só querem a água da gente, são loucos, fanáticos religiosos, como matar a gente. E você vê aqui no decorrer da conversa que esse matar a Lady Jéssica, né, o Stilgar, ele retarda muito essa decisão, porque assim, quando ele encontra dois forasteiros é para matar, e aí não é um sentido de matar pela simples maldade, eu quero matar, eu vou ter prazer em fazer aquilo, não, é pela simples necessidade de sobrevivência. Quer dizer,
É dito até aqui no final que os Fremen não têm essa consciência de culpa de matar uma pessoa e à noite dizer, eu matei essa pessoa. Não, eles não têm isso. Eles querem a água, né? Eles querem a água, é prático. Para eles é algo básico, eles foram criados, né, desde criancinha. Assim, a brutalidade no sentido mais literal da palavra, eles convivem com o universo brutal no sentido de deserto. Eu diria até pragmático, né? Pragmático, exato. Então, para eles. Assim, e eles matam com. Eu não estou defendendo, né? Claro que toda morte. Mas na cultura deles, essa matança em si não é uma matança com respeito ao cara. Ele fala várias vezes aqui, quando eles decidem que eles vão preservar o Paul, mas vão matar a Jessica. E aí ele fala, não é nada pessoal. É só uma questão de sobrevivência. Eu acho interessante. Tem aquele ponto de ele estar na defensiva, porque ele também, ao mesmo tempo, tá vendo que são forasteiros, mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa da missão do Liet, né? Do Kynes. Que é resgatar os dois, né? Tanto faz a mulher, mas o filho, né? Bem lembrado. Só que assim, é aquela coisa, se fosse dois forasteiros e pessoas que não sabem andar no deserto, pessoas que não... Eu acho que eles já estariam até mortos, né? Porque é aquela coisa, eles simplesmente só se detiveram por causa daquilo, porque eles têm essa missão de encontrar o filho do Duque, né? Só que assim, aí vem a virada, né? Que eles... A Jéssica até lê eles, né? Tipo, tratando eles como se fossem criminosos, como se fossem, né? Pessoas que estão andando ali a esmo, né? E aí ela oferece essa virada. Isso eu acho interessante, né? E ela também se choca. Tem um pouco de colonialismo aí, né? Dela pensar assim, poxa, mas vocês são selvagens, eu vou chegar, já vão, né? E ela surpreender eles e ao mesmo tempo... Eu acho que assim, é uma surpresa pros dois lados, mas ao mesmo tempo é a percepção da coisa toda, né? Tipo, como ela é uma pessoa formidável também. Porque até então a gente também tinha visto nos capítulos anteriores ela se cedendo ao deserto, né? Com medo do deserto, com toda essa coisa, né? Do receio, né? E aí, de repente, você começa a ver eles inseguros e tal, e aí xingando uns aos outros, né? Que eu acho que é a parte mais engraçada desse capítulo, né? As tentativas de humor ali. Eu acho que nesse momento, assim, a gente realmente é introduzido em muito a cultura frame, né? A forma como eles conseguem visualizar o dia a dia deles. Pascoal, você falou muito bem de que não é que eles sejam assassinos, né? Mas a utilização de um recurso, né? As pessoas também são recursos para eles, e se esse recurso estiver sendo utilizado de uma maneira que não vai valer a pena, que ele seja utilizado para salvar a vida de pessoas que são muito mais importantes para a comunidade, né? E quando você vê, para eles tudo aquilo é muito natural, a ponto de, como você fala, a gente é apresentado eles xingando com os nomes muito engraçados, mas porque faz parte ali. Eles falam de morte, porque morte para eles é vida, né? Quando alguém morre, existe possibilidade de existência de vida, né? Então para eles é tudo normal. Eu vejo muito isso, cara, inclusive até aqui no Ceará, né, a gente viveu muito seca, né, e às vezes as pessoas elas precisavam seguir em frente, né, o que é muito doloroso, o que é muito triste, né, mesmo na dor, mesmo no momento de isolação, pessoa morrendo de fome, de água, né, e os frames é como se eles tivessem ido a um passo evolucionário, eles tivessem introduzido isso na cultura deles de uma forma que não é doloroso. A partir desse momento, eu entendo a sua dor e eu recebo essa tua vida e eu vou transformar essa vida em mais vida. Essa questão do não chorar, Hildo, ainda tem que lembrar que realmente eles não podem chorar, que é desperdício. Não, é desperdício. Então, eles estão numa situação cultural e também até mesmo de sobrevivência que não chora. Não existe chorando. Uma criança chorando, não tem como fazer isso. Então é uma loucura você ter um povo que não chora. Assim, se você não chora, você não coloca aquilo para fora, aquela catarse, como é que eles fazem isso, né? E a gente vai ver mais na frente como é que eles fazem isso, né? Tem alguns momentos pontuais que são feitos, alguns rituais, que é necessário. Porque é necessário. É necessário, bicho. Se autodestrói, assim, de tanto... A gente vê até a gente mesmo, assim, e pensando como sociedade atual, né? Isso. Às vezes você tá tão mal, cara, mas você às vezes tá numa correria tão grande
que você se permite 10 minutos assim, sabe? Isso. Não, eu preciso me entrancar ali, eu vou chorar 10 minutos, porque senão eu vou Só por explodir. hoje. Só por hoje. Os framers não podem chorar, eles podem. precisam de outros recursos. Eles extravasam muito pela violência, né? E também. Isso. né? Também. Eles normatizaram também muito isso da violência, né? Porque O ódio. eles vivem uma sociedade violenta também. O local onde eles vivem é. Bicho, o local deles, eles precisam andar igual um Silly Walker do Monty Python, porque senão um bicho gigante vai devorar eles, né? Cara, e eles não podem nem olhar, assim, eles não podem olhar para o céu e dizer, olha que coisa linda, porque eles moram dentro de uma caverna. Então, assim, eles não tem nem, é tudo escuro, é escondido, intocado. Então, assim, são coisas assim que o planeta é um sol branco, leitoso. Então, você só vê branco no deserto. Então, assim, você não tem nada nem pra olhar assim e dizer, poxa, como isso aqui é bonito, né? Tanto que a gente vai ver depois, em alguns momentos, que eles tentam fazer com que o seu lar, o seu sítio, seja algo mais agradável, né? Tu vai falar alguma coisa, Daniel, em relação ainda a isso? Eu acho que com relação ao Stilgar, tem uma coisa que é interessante, porque antes ele tinha aparecido perante o Duque, né? E tinha sido aquele encontro ríspido também, né? Tipo, ele cospe, e aí tem todo aquele simbolismo dele cuspir e de mostrar que a água dele estava ali, né? Em respeito ao Duque. Tem toda aquela ritualística. Foi ríspido pros Atreides, né? Pra ele foi... Ele tava sendo mó simpático. Pro leitor que tá lendo o livro, sim, pra gente também. Então, assim, aí a gente percebe o quanto a gente é apresentado esse pragmatismo no primeiro momento como uma ritualística, né? E agora a gente vê ele como, né, uma forma de sobrevivência. Então o Stilgar são duas aparições ali que já começam a pontuar o Stilgar. Porque o Stilgar é um personagem que vai se construir ao longo, né, dessa terceira parte, né? É muito interessante. Eu ainda digo mais, ele é construído no decorrer dos livros também, sabe? Você vê o quanto no segundo livro ele se desconfigura de uma forma absurda. Mas a gente não vai falar do segundo livro, que ninguém leu ainda, né, Pascoal? Ninguém leu ainda. Filhos de Duna. Mas olha só, mais pra frente, o interessante do Stilgar é que na sociedade que a gente conhece hoje em dia, se o Stilgar já tinha aparecido lá naquela reunião Atreides, a gente aqui achava que se novamente eu topasse com o Stilgar no deserto, ele ia dizer, tudo bom, eu conheci vocês, venham aqui, venham para meu sítio. Não! Não existe de jeito nenhum. Então, assim, é um negócio totalmente diferente, né? É imprevisível, né? E é legal, só para citar aqui um termo muçulmano, que quando o Stilgar começa a chegar perto, ele fala assim, o que temos aqui? De jin ou seres humanos, né? E aí Jéssica ouviu a zombaria sincera na voz dele, né? E aí esse Dijin é tipo um gênio muçulmano, né? Só que era, embora até tô aqui no História Islâmica, e aí ele fala no site História Islâmica, ele falando de demônios e gênios do mundo islâmico medieval, e aí ele fala aqui falando um pouco sobre ele. De acordo com a antiga crença árabe, os espíritos, que eram esses Dijins, assombravam locais escuros e desolados do deserto e aguardavam o viajante desavisado. As pessoas precisavam se proteger desses seres. Pouco antes da chegada do Islã, alguns dos gênios receberam status mais elevados, tornando-se vagos deuses impessoais que estavam relacionados à divindade suprema. Então é legal, né? Porque o Frank Herbert começa a colocar essas questões muçulmanas, né? Islâmicas, né? Também nesse sentido. E começa a acrescentar aqui, né? Então, meio que o Stilgar pergunta isso, mas meio que na brincadeira, né? Será que vai ter algum... Você é um tipo de Jin que vai fazer alguma coisa com a gente? Mas, na realidade, ele queria outra coisa, né? E aí, dá continuidade na conversa. A Jéssica começa a perceber que, como o Daniel lembrou, é avisado, o Stilgar avisa que ele era o menino que o Liet Kynes tinha pedido para proteger, né? E aí até um pessoal fala, mas o menino Steel, e aí ele fala, este é o filho do Duque, né? Com raiva, né? Sem dúvida é ele quem Liet nos mandou procurar. E aí ele fala, mas a mulher, aí a Jéssica voltou a se preparar, havia morte naquela voz. Aí o Stilgar, sim, a mulher e sua água, né? Mas é interessante que o Stilgar, a toda hora a gente começa a ver uma voz se
colocando lá uma outra opinião, que era do James. A gente vai ver daqui a É. pouco isso, né? O James é um personagem que a gente vai ver mais na frente, que é bem importante. Mas o Stilgar já começa a falar assim, o Hilda, Daniel. Os tempos mudam, né? Porque ele tá tentando de alguma forma... Porque assim, o Stilgar, ele é líder. E tem regras. Mas ele quer de alguma forma... quebrar a regra, ou driblar, ou dizer E ele sabe, né, Pascoal, o quanto é complicado, porque ele tem toda... Ele, apesar de ser um líder, ele também é prisioneiro dessas demandas e dessas regras. Ele não pode simplesmente, só porque ele é líder, é diferente, né? Pra você ver como a cultura feminiina eu acho fantástica nesses aspectos. Porque qualquer líder de impérios e de onde for que seja, diz, não, a minha palavra é lei. O Stilgar, ele é escravo das leis, e não o contrário. E ele sabe que para ser um bom líder, ele precisa seguir essas regras. O máximo que ele pode fazer é tentar convencer, mas você vê que ele não tem nem muita força para isso. Não tem. E eles estão meio que no tempo limite, porque tá perto do amanhecer, né? Então eles precisam sair daquele local, entrar em outro local para se esconder, porque se eles forem vistos, podem destruir todo o sonho deles, né? Porque cada sítio é escondido, não pode ser visto. Mas aí eu acho que entra a questão da onda, né? Que a gente falou lá no começo. Da onda, Sim. da metáfora da onda, que mostra também que se eles são realmente aquilo que eles dizem, aquilo que ele foi criado para ser, o Paul, no caso, a própria Jéssica, se eles são, eles têm que mostrar esse potencial. E da mesma forma, o Stilgar também tem que cumprir esse papel da liderança. Porque ele, se a gente lembrar de outras passagens, outros trechos mais à frente no livro, um líder pode ser desafiado a qualquer momento se for questionado. E aí isso virá uma questão, né? Então o Stilgar tá ali na liderança porque ele é o melhor deles, né? Então a gente vai ver nesse próprio capítulo que se você vence o líder deles, você ao mesmo tempo surfa nessa onda, cumpre essa profecia, né? Essa coisa que foi estabelecida, que vai chegar uma Bene Gesserit que vai, né, com o filho, que vai, né? Se ela cumprir isso, ela também cumpre a profecia, cumpre o papel dela, permite que o Stilgar cumpra o papel dele como líder, porque se ele mesmo ele sendo, né? Isso. E aí assim, todos cumprem seus papéis, né? Tipo, todos se mostram, vocês não são formidáveis, então prova, porque se não provar, por que eu vou acreditar que você é o Lisan Al-Gaib, no caso do Paul? E aí a gente tem a cena mais incrível desse capítulo, que eu gostaria que tivesse sido melhor trabalhada pelo Denis Villeneuve, porque é muito rápido, né, no cinema, que eles decretam que a Jéssica tem que morrer, né, tem que ser tirada a água dela, o Paul ele vai ser aceito na tribo, mas a mãe não, e aí até ele fala assim: a menos que tivesse sido treinada a fundo desde a infância para viver aqui, você poderia levar a destruição a uma tribo inteira. E aí eles vão matá-la por causa disso, né? E aí é interessante como o parágrafo fala. Diz assim: o movimento de Jéssica começou como um falso desmaio, que era o que era de se esperar por uma mulher estrangeira, né? Uma queda lenta em direção ao chão. Era coisa óbvia para uma forasteira fraca fazer. E o óbvio retarda as reações do oponente. Aí essa frase aqui é incrível, que ele fala assim: leva-se um instante para interpretar uma coisa conhecida, quando essa coisa se revela algo desconhecido. Então ela vai fazer um movimento que ele achava que era óbvio, e na realidade ela muda a trajetória, né? E com um giro, ela coloca a Daga Cris, tira a Daga Cris dele, e coloca no pescoço, né, do Stilgar. E ele estava ali, um homem indefeso diante dela. E o Paul foge para um lado, se encontra com um vulto que a gente vai ver mais na frente, que é o James, dá-lhe um murro no James, toma lá a pistola que ele tem, a armalete de projétil dele, né? Não é nem armalete, não, é uma pistola de projétil, e vai se esconder lá em cima. E aí começa a parte engraçada, né? Porque aí o pessoal vai começar a querer atacar a Jéssica, né? E o Stilgar disse: cara, pare, vocês estão vendo que ela vai me matar? Aí ele começa sorte xingamento. Olha que xingamento interessante. Ele fala: para trás, seus piolhos de cabeças de verme. Aí mais na frente ele fala assim: claro que ele fugiu, seu cérebro de areia, falando do Paul, né? Aí o outro, Cérebro de areia é muito bom. E aí ele fala pra Shang, que a gente vai ver mais na frente que encontra o Paul, né?
Faça o que ela disse, seu bostinha de lagarto, rastejante, cérebro de areia, cara de verme. Se não fizer, eu mesmo ajudarei a desmembrar você. E aí ele falando pra Shani agora, que ele fala: mandei deixar ela em paz, Shani, sua cria de lagarto. Então é muito bom, porque você tá vendo ali a intimidade deles. Eles são amigos, né? É uma tropa, apesar dessa brutalidade. Eles são uma família, porque uma coisa que a gente vai percebendo aqui na cultura Fremen é que é uma cultura tribal. É muito diferente da cultura do Império, que é uma cultura de nobreza, de estamentos, de você pertencer a uma classe e os outros em outras e não consegue chegar naquela classe, né? Praticamente não existe mobilidade. E lá não, eles são tipo iguais no todo. Tem um líder deles que é escolhido, né, pela essa luta. Mas o restante, todos são iguais perante a lei, né? Você tem um líder, e eles mas todos são iguais. Em comunidade, né? Tal como uma aldeia, né? Tal como os povos originários, né? Se a gente pensar. Acho que essa é a grande metáfora, né? Que eles são povos que estão mais preocupados com a pureza do que eles estão falando do que com os conceitos ou nobreza ou de preceitos da nobreza, né? E é interessante como a partir disso, né? Ela fala assim, ela começa a querer negociar com ele, né? Sobre, se você promete que não vai matar a gente, né? E aí ele fala, o Stilgar, ele fala assim, não portamos quando eles vão para Arrakina, né? Para as cidades lá de Arrakina, ele fala assim, ó, a gente não porta armas, pois a Adaga Cris é sagrada, então eles vão só com a Adaga Cris. Eles não tiram a Adaga Cris por qualquer coisa. Por isso a questão de matar não é uma questão banal. A arma da Adaga Cris é sagrada. Então quando eles tiram a matar, ela demanda a água, né, cara? Exato. Não é assim, aqui é a minha faca, como é bonita. Não é. E aí ele fala. É ritualístico. É ritualístico. E ele fala assim, ó, quando a gente vai pra lá, nós temos a nossa batalha, né? Nosso corpo, nossa luta, a gente consegue vencer qualquer pessoa. E aí ele fala, você dominou um Fremen armado. Essa é uma arma que nenhuma revista conseguiria encontrar, porque uma revista no sentido de o baculejo, né? O cara vai revistar se tem uma arma. Na realidade, a arma que ela tem é a corporal, é muito mais perigosa, que ela mostrou, do que ter uma arma laser, uma faca, uma adaga Cris, né? Porque ela conseguiu dominar o líder, né? E aí ela tirar a adaga Cris dele, né? Isso, e aí ela pede essa trégua e diz, prometa, né? E eu acho sensacional a questão honrada do Stilgar e dos Fremen, quando ele fala assim, aqui fora, mulher, não carregamos papel para redigir contratos, não fazemos promessas à noite para quebrá-las ao amanhecer. Quando um homem diz uma coisa, esse é o contrato. Sendo eu o líder do meu povo, eles se comprometem a cumprir minha palavra. Ensine-nos essa doutrina dos sortilégios e você terá asilo entre nós enquanto desejar. Sua água irá se misturar com a nossa água. Cara, que tapa assim na cara da Lady Jéssica, né? Da civilizada, né? Da civilizada. E aí ele continua, né? Que ele fala, ó, digo-lhe mais uma vez, porque a Jéssica não ficou convencida, porque é óbvio, né, cara? Ele tá no sistema imperial que é traição atrás de traição, ninguém consegue ninguém, né? E meio que o Stilgar começa a ficar puto, né? Porque ela não tá confiando. E aí ele fala, digo-lhe mais uma vez, dei-lhe a palavra, promessa. E é legal como ele coloca a palavra promessa junto. Uma coisa só. É separado aqui para um hífen, como se fosse uma coisa só. Palavra promessa, da tribo. Minha gente agora sabe quanto você vale para nós. O que os Harkonnen poderiam nos dar? Nossa liberdade? Não, você é a Takwa que nos comprará mais do que toda a especiaria nos cofres dos Harkonnen. Então eles não estão atrás de dinheiro de Harkonnen, não estão atrás de entregar eles para ninguém para ganhar recompensa, né? Então, para eles não tem essa situação. E aí, como o Daniel falou, e pode até complementar, que ela finalmente concorda, né? E aí ela fala assim, nós, Bene Gesserit, não quebramos nossos votos. E aí ela começa... Fez um silêncio prolongado, seguido por um silvo de várias vozes. Uma bruxa, Bene Gesserit, é a lenda. E aí, começou a história, né, o Daniel e Hilda? Eu acho interessante que, assim, além disso, né, além de começar a surfar essa onda e ver os efeitos da onda, né,
tem pontos assim muito sutis que mostram também como eles sabem, intencional ou não, né? Porque eu acho assim que dá pra você acreditar que eles estão fazendo tudo de caso pensado até certo ponto, mas tem algumas coisas também que acabam sendo convenientes, né? Tipo, pra mim aquela parte que ela fala pro Paul, pode parar, pode relaxar, que aí o Stigler vai e comenta, ele só obedeceu quando a mãe falou, então, né, ele continua firme, ele, né? Então aquilo ali, por exemplo, foi mais um passo a conquistar a confiança deles, a mostrar pra eles, você subiu de uma forma muito desajeitada, mas no caminho ele nocauteou um de vocês e ainda pegou a Malur dele, né, a arma, né? Isso. E aí, assim, tem todas essas coisas, assim, essas trocas, assim, que vai, tipo, construindo na cabeça deles. Não, mas peraí, o cara foi capaz de fazer isso, assim, um garoto só fez isso. E vai ter desdobramento depois com o James, né? Você tem toda uma questão, assim, de ações que vão depois, sem consciência ou não, sem planejamento ou não, coincidindo com essa previsão, essa presciência, essa profecia, que é o que diz no excerto, né? De certa forma, é uma forma interessante, uma analogia interessante que eu vejo, até puxando um outro texto de ficção científica, puxando outra ficção, que até eu sei que você está lendo, né, Pascal, que é a Fundação, que é a psicohistória, Sim. né? No Fundação, o Asimov propõe uma ciência matemática, que ao mesmo tempo envolve psicologia, que prevê coisas. Mas ela não prevê com exatidão, mas ela prevê coisas num panorama maior. Só que as coisas, quando vão tender num panorama maior, as coisas, os efeitos menores vão acontecendo por tabela. Então, por exemplo, são esses pequenos gestos, são esses efeitos com cascata que vão mostrando, vão inevitavelmente chegar num destino, né? E nesse caso é mostrar que ele é o Lisan al-Gaib, que ele é o futuro dessa tribo, que ele é o grande, né, a grande profecia, que a gente vai ver mais pra frente, tudo. Que é o que o livro vem preparando a gente, né, desde o começo, né? Mas assim, isso é um contexto que está sendo dado para nós, né? E aí a gente vai vendo que ele é natural, mas ao mesmo tempo ele já foi pensado. E aí fica essa dicotomia entre o que é pensado, o que é natural, o que é profecia e o que é presciência, que é o que diz no excerto. O que é que eles pensam realmente? Porque quando ela fala aqui, né? E o que vai virar ideologia depois, né? Isso, ela até fala assim, eles até falam, a Charlotte Mapes, eles citam a Charlotte Mapes, né? Informou a seu respeito, informou a respeito de Jéssica, né? Mas ele disse, mas é preciso colocar à prova algo tão importante. Se você é a Bene Gesserit da lenda cujo filho irá nos levar ao paraíso. E aí a Jéssica suspira e pensa, então nossa missionária protectora, que são as Bene Gesserit, que são missionárias, que foram para vários planetas, as jesuítas, chegou, né, de certa forma. Exato, chegou a instalar válvulas de segurança religiosas, né, em todo este lugar infernal. Será uma ajuda. E foi para isso mesmo que a criaram. E aí ela fala, esses Fremen foram lindamente preparados para acreditar em nós. Então, quando se diz que não tem religião em Duna, conversa, existe a manipulação, né? Cara, pra que a manipulação religiosa total? Né? Não, e utilizando justamente isso, essa crença, como você falou, a manipulação para utilizar a crença e o que é mais básico para eles, né? Porque se a gente pensa nesse povo como um povo que tenta ao máximo sobreviver, eles precisam se apegar a algo maior, né? E a Jéssica também sabe manipular esses desejos, essas necessidades, né? Ainda mais em um momento... A frieza de Jéssica nesse momento, para mim, é fantástico, né? Porque ela sabe que é um momento delicado, mas ela vai utilizar todas as ferramentas de artimanha que ela puder, inclusive física também, né? Não, cara, e a Jéssica... E é interessante que ela consegue, né? Casar as duas coisas, né? Porque, ela assim, é fantástica. Se a gente pensar também no futuro a longo prazo, toda essa profecia, toda essa coisa religiosa é positivo, porque é o que eles querem, né? Demais. Um futuro, né? Mais pra frente o leitor vai perceber que algumas coisas que os Fremen já vinham planejando em cima do que o Liet Kynes falava e em cima da profecia eram para que Duna fosse um lugar melhor para os Fremen, para que, né? Então, se a profecia também se concretizar, não é nenhum problema para eles, né? Não vão reclamar se for por A, por B, por C ou por D, né? No final das contas, é positivo, né? Então todo mundo ganha, vamos dizer assim, né? Essa é a ironia, né? E a ironia também aqui da Jéssica, para finalizar, a Jéssica aqui, que o Stigler fala, temos de ir embora, né? Porque já conversaram demais, aceitaram os dois, e aí no texto tem assim,
ela assentiu para fazê-lo saber que partiu com a permissão dela. Então, tipo, o líder da tribo, né? Que vamos partir, aí ela que está, ok, podemos partir. Tipo assim, eu é que tô mandando nesse negócio todo, né? E o Stigma mais na frente fala, você é uma mulher difícil. Porque a Jéssica não alisa, né? E aí, nesse momento, pra gente concluir um pouco esse capítulo e falar de Shane, né? Aparece a Shane, né? A Shane encontra o Paul lá escondido. E é interessante como é esse primeiro encontro, né? Porque diz assim, Paul engoliu em seco. O vulto diante dele virou-se para a luz da lua e ele viu um rosto de fada e fossos negros por olhos. A familiaridade daquele rosto, os traços saídos de inúmeras visões de suas primeiras experiências prescientes abalaram Paul de tal maneira que ele ficou paralisado, né? E mais na frente, ele fala também que quando ela começa a descer, né? Ele parece uma gazela descendo, né? Ele diz que ainda bem que está na escuridão, né? Porque ele fica com o rosto vermelho, ele fica, já olha para Shane com outros olhos, né? Caracas, que mulher linda é essa, se mexendo dessa forma sensual aqui. Caramba, que linda. É na visão dele, né? Na visão dele. Tem outro ponto que a gente tem que frisar desse capítulo, que é muito importante, que é a primeira aparição literal da Shane. É verdade. Que não seja uma visão, é a primeira vez que ela aparece mesmo. Não seja uma ela voz tá ali, ecoando de forma meio visionária, né? Uma outra é a primeira vez que ela concretiza na frente do povo. Exatamente. Uma coisa bem interessante, só pra gente depois falar da Shane e finalizar esse capítulo, é que para eles fazerem parte da tribo, um Frene traz um lenço, dois lenços, né? Dois pedaços de lenços, para eles amarrarem no pescoço da Jéssica, que são conhecidos como os lenços do Baca. E aí Baca, pensou Jéssica, reconhecendo o termo religioso, Baca, os pranteadores, né? Os que choram, né? E aí percebeu como o simbolismo dos lenços unia aquele bando. Por que o choro os uniria, né? Se eles não choram, né? Interessante, né? Como é que é esse tipo de choro, né? E aí nesse momento eles decidem, aceitam os dois. O Stigma designa a Shane para poder ficar tomando conta, né? De Shane, tome o menino homem como seu protegido. Aí a Shane pega assim no braço do Paul, venha menino homem. Aí o Paul, meu nome é Paul. Seria Aí o Stigma, nós lhe daremos um nome, homenzinho, quando chegar o tempo, né? Então eu acho. Te acalma, né? Te acalma, né? Não tem como, né? E aí ele reforça pro James também, diz que o James vai ter que cuidar do Paul. Meio que a Jéssica percebeu esse reforço, porque ainda tinha na voz do James, aqui é falada a voz da morte, né? Então meio que ele não acreditou um pouco dessa situação. E aí vemos esse primeiro encontro desse casal que a gente vai ficar apaixonado, Shane e Paul, né? É algo assim que eu acho muito bonito de ver, mas isso vai acontecer mais pela frente. Mas ele é interessante, nesse primeiro encontro ele ficou chateado, porque ele reprimira a mágoa de ter sido surpreendido pela menina. Então meio que ele não aceitava naquele primeiro momento. Pô, eu treino tanto com Gurney Halleck, com Duncan de arroz, chega essa meninazinha aqui, bem devagarzinho, eu não consigo... Vamos, menino homem. Vamos, menino homem! Ainda humilha, né? Não tem como. E termina o capítulo falando mais uma vez da manipulação, né? Porque a Jéssica pensa, todos eles, ela pensou, uma cultura inteira treinada na disciplina militar. Que coisa inestimável para um duque desterrado. Então, Jéssica está ali também, utilizando de todas as técnicas. As pessoas falam, ela está se aproveitando do povo. Galera, ela está sobrevivendo no deserto, né? Vocês vão perceber quais são as estratégias da Jéssica. A Jéssica está ali para viver um dia por vez. Ela não sabe o que pode acontecer com eles dois. Então ela tem que garantir dia a dia, e nos outros capítulos a gente vai perceber isso, que não existe uma segurança de dizer assim, cara, fica tranquilo, porque o Stigma falou, fica tranquilo, você tem minha proteção, não vai acontecer nada. Será? Então a gente vai
conhecer um pouco mais essa cultura Fremen, que é complexa, intrigante e é apaixonante. Eu acho lindo de ver. Então vamos para as nossas considerações finais. Grande Daniel, o Rio do Daniel, mais uma vez aqui com a gente, né? Esse ano o Daniel nos ajuda muito com a sua participação. Participou, acho que é o convidado que mais participou nessa temporada do livro Duna. Sempre é uma grande felicidade e honra tê-lo aqui nos episódios, porque a gente sabe do amor que ele tem por essa saga. Quem está aqui ama essa saga. Então, assim, a gente está aqui um bate-papo de quem ama a saga. E o Daniel é esse cara que eu conheci no Instagram, né? Muito tempo atrás, a gente conversando. E aí ele foi se chegando, e agora já era, Hildo. Toda hora que a gente tá precisando do Daniel, vem o Daniel! E ele tá chegando aqui para ajudar a gente. Daniel, por favor, suas redes sociais, se você quiser falar. E quais são as suas considerações finais para esse capítulo incrível? Estamos sempre aqui, Pascoal, Hildo. O cafezinho Fremen é sempre bem-vindo. Não inventa essa porra. Eu gravo tomando café, viu? Caramba. Mas o lance é que é sempre bom participar, é sempre bom falar de Duna. E é um livro assim que a cada releitura, assim, né? Eu já li várias vezes o primeiro livro, já parei na 7ª agora, assim. Agora que a gente tá regravando, né? Tá gravando, né? O primeiro livro, essa seria minha 7ª leitura, né? Eu já li várias vezes, eu sempre tenho muitas observações no primeiro livro, especialmente no primeiro livro, que eu acho que ele é muito bem escrito, muito bem amarrado, né? E é muito bem editado. Quando ele é muito bem editado, no caso, ele também entrega muito mais sutileza, né? Nesse capítulo, por exemplo, aí a Aleph teve o cuidado de deixar todo em itálico, todas as reflexões da Jéssica, que eu acho que se você só destacar elas, já é um ponto muito importante, né? Você já nota essa leitura da questão até dos jesuítas, né? Do controle e tudo. Eu acho isso muito interessante. E assim, é sempre um prazer poder buscar isso, né? Revisitar isso para mim. E, sei lá, eu acho que participar do DunaCast é uma coisa muito legal. Eu indico a todos, é aquilo que vocês falam sobre a colaboração, acho que é um negócio assim, que tipo, se você acredita, se você quer apoiar um projeto que você gosta, uma coisa que você gosta, vai lá, participa, apoia também, faz sua colaboração também, porque para manter isso não é fácil, editar áudio, cortar, alimentar as redes sociais, buscar toda essa informação e juntar também, né, manter a galera coesa. Porque assim, uma coisa é ter um fandom, outra coisa é você organizar esse fandom e produzir alguma coisa, né? Isso é muito bacana. Bom, e das minhas redes eu tenho o Sentinela Positrônica, que é um negócio que tá meio vamos dizer assim, que eu posto de vez em quando, né? Tem meu próprio perfil, que é o Daniel Rockenbach também, quem quiser eventualmente seguir. Eu não posto muita coisa lá também, mas digamos que eu tô num hiato de redes sociais, eu ando com uma preguiça danada de postar. Eu posto só quando eu viajo, assim. E porque assim, a galera ficou, manda coisa da viagem, fala aí. Falei, beleza, vamos lá. Mas assim, o Sentinela é uma coisa que às vezes ou outra eu alimento, né? A gente tem outros projetos aqui, o Vórtice Literário, eu participo de um programa também, o Assunto é Cinema, então só procurar lá no Instagram que você encontra o Assunto é Cinema, o Vórtice Literário, o Sentinela Positrônica. Então, a gente vai estar por lá. Mas é isso, é sempre um prazer participar, vocês são muito gente boa e é sempre legal conversar com essa comunidade. Boa, Daniel. E alguma conclusão final sobre esse capítulo? O que você acha? É aquilo que eu falei lá no começo, eu acho que ali a gente vê como se plantam as ideologias futuras, né? Que a gente vai ver um impacto lá na frente, né? Até quem já ouviu ou quem vai ouvir Messias de Duna ou quem vai ler Messias de Duna vai perceber que todas essas sutilezas que vão se plantando agora, essa construção do Messias, essa construção da figura messiânica aí, em torno do povo, desse herói, né, desse líder, vão desencadear numa ideologia, né? Então é assim que se constroem as ideologias, assim, a longo prazo, né? Um pouco de religião, um pouco de política, um pouco de ação. Isso que eu acho que é interessante nesse capítulo. Ele é muito sutil, mas ao mesmo tempo também muito
marcante. Perfeito. Vamos ver agora as considerações finais e, claro, jabazinho, Hildon. Eu quero fazer podcast de 10 horas, 5 horas, 2 horas. Como eu faço? Rapaz, só não manda de madrugada que a gente encara todos os desafios, né? Se você... É como o Daniel tava falando, às vezes é muito complicado a questão de edição e tal. E eu fiz essa questão, cara, de aprender a editar para criar sempre o melhor produto, né? Eu faço questão de dizer o quanto eu tenho um orgulho do DunaCast e de todas as vitórias que a gente vem alcançando. Então, se você quer ter um podcast com essa qualidade que o DunaCast tem, manda um oi aí pra gente no @radiolamecânica, né? Ou no nosso e-mail, radiolamecânica@gmail.com, ou também nas minhas redes sociais pessoais, o Hildon Oliver Art, né, que aí você encontra a gente lá no Instagram. E como o Daniel falou, né, é um capítulo que mostra de uma forma muito sutil como as pessoas elas podem ser manipuladas, né, como elas podem ser manipuladas por uma crença, por um ideal, ou simplesmente pela esperança, né? Você, de uma forma muito sutil, é colocado ali, enquanto Jéssica mostra uma frieza necessária e absurda, né? E isso só mostra porque que eu gosto tanto de Jéssica, né? Jéssica é um personagem que eu acho fantástico. Se você acha que Duna é uma história maniqueísta e uma história que não tem religião, você tá muito errado. Tem que ler de novo e ouvir os nossos comentários aqui no DunaCast. Show de bola, grande Hilda. As minhas considerações finais é exatamente essa questão de estarmos agora começando a conhecer uma nova cultura, né? Que é a cultura dos Fremen, que não... vocês vão... Quem não está começando a ler agora, ou está relendo, que já sabe, vocês vão se apaixonar por essa cultura. Isso é incrível de acompanhar. Não percam os próximos episódios, que vamos ter mais detalhes. Cada vez mais vamos nos aprofundar um pouco dessa cultura Fremen. Então é algo muito interessante. E nossas redes sociais, sigam, por favor, o DunaCast. Vão lá no Spotify, coloca 5 estrelinhas pro DunaCast para ficar com a avaliação boa. Nós estamos com a avaliação de 4.9, então continua fazendo a avaliação de 5 estrelinhas para poder a gente manter esse nível lá. Quanto mais avaliações, melhor. Manda mensagem pra gente no Spotify. Pode mandar mensagem pra gente no e-mail do DunaCast, no e-mail do DunaHacks Brasil, no Instagram do DunaHacks Brasil, no Twitter, no Facebook, no Discord, nos grupos de Telegram, nos grupos de WhatsApp. Então, todo fã está reunido para bater um papo sobre esse universo incrível. Se você está chegando agora e quer conhecer mais, chega aqui na nossa tribo. Essa tribo aqui não vai ter desafio de morte, ninguém vai querer tirar a sua água. Você vai ser muito bem recebido. Ou será que não? Ou será que não? Então, gente, até a próxima semana com o próximo episódio. Obrigado e até mais. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, galera. Não terei medo. O medo mata a mente. O medo é a pequena morte que leva à aniquilação total. Enfrentarei meu medo. Permitirei que passe por cima e através de mim. E, quando tiver passado, voltarei o olho interior para ver o seu rastro. Onde o medo não estiver mais, nada haverá. Somente eu restarei. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com